Oi pessoal, eu sou a Bianca, do PET Engenharia Química da UEM, e hoje a gente vai resolver o terceiro exercício da lista de balanço de massa. E ele diz o seguinte: morangos contêm cerca de 15% em massa de sólidos e 85% de água. Para fazer geleia de morango, morangos amassados e açúcar são misturados em uma proporção máxima 45:55, e a mistura é aquecida para evaporar a água, até que o resíduo contenha 1/3 de água em massa. Alternativa A: desenhe o fluxograma do processo. B: faça uma análise dos graus de liberdade. E C: calcule quantas libras de morango são necessárias para fazer 1 libra de geleia. Então, a primeira alternativa, eu coloquei o enunciado aqui embaixo para a gente conseguir se localizar. E aqui ele fala que a minha mistura do morango com açúcar vai ser aquecida para conseguir evaporar a água, para a gente fazer a geleia ao final. Então, a gente primeiro coloca aqui um evaporador, que é onde vai estar entrando as minhas correntes e vão estar saindo. Na primeira corrente, que ele diz logo aqui no começo do enunciado, que ele fala que morango tem cerca de 15% em massa de sólidos e 85% de água. Então, a minha corrente M1, que vai ser libra-massa de morango, eu coloquei em libra-massa aqui porque na alternativa C ele já vai pedir em libra-massa, que ele quer saber quantas libra-massas de morango são necessárias para fazer 1 libra-massa de geleia. Então, eu já vou deixar a sua unidade fixa. E ele fala que tem 0,85 libra-massas de água em libra-massa de M1. Então, libra-massas de água, 85% de água no total aqui da minha corrente de morango e 15% de sólidos. Então, XS2, que é a minha fração de sólidos total, é 0,15. A segunda corrente é de açúcar, que ele fala que morango e açúcar vão ser misturados, né? Então, a gente coloca a minha segunda corrente, M2, que vai ser só libra-massa de açúcar, e ele não fala mais nada dessa minha corrente. Então, vou supor que ela é 100% de sólidos de açúcar. Então, a fração dela vai ser igual a 1. Então, se a gente está evaporando aqui essa água, eu vou ter uma corrente, M3, só de vapor d'água que vai estar saindo. Então, ela vai ser aqui a fração dela XA3, que é X de água na corrente 3, também vai ser igual a 1. E agora, o meu resíduo, a minha geleia, ele fala que tem que ter 1/3 de água em massa. Então, aqui, se a gente pega 1 dividido por 3, vai ter que 0,33 libra-massas de água por libra-massa do M4, que é a minha corrente total, e o restante vai ser de sólidos. Então, 0,667 libra-massas de sólidos por libra-massa de M4. Então, aqui, de um jeito um pouco mais simplificado, só especificando todas as minhas correntes aqui, M1 vai ser a corrente de morangos amassados, M2 a corrente de açúcar, M3 a corrente de vapor d'água e o M4 a corrente de geleia. Agora a alternativa B, ele pede para a gente fazer a análise dos graus de liberdade. Então, a gente tem que lembrar das aulas passadas que o meu número de graus de liberdade é igual ao número de incógnitas menos o número de equações independentes que a gente tem no nosso processo, no nosso sistema geral. Quais são as minhas incógnitas e as minhas equações independentes? A gente tem aqui que as incógnitas vão ser a corrente M1, M2 e M3. Por que M4 não é? Porque lá na alternativa C, ele fala que ele vai querer 1 libra-massa de geleia. Então, a gente vai considerar o M4 como sendo 1 libra-massa. E as minhas equações independentes que a gente pode escrever vai ser o balanço de massa para a água, o balanço de massa para os sólidos e a proporção de mistura de morango e açúcar que ele fala no início do enunciado. Lembrando que o balanço de massa global do sistema não é considerado uma equação independente. Então, a gente tem escrito aqui todas elas. Primeiro, o balanço de massa para a água, que vai ser a minha corrente de M1 vezes a fração de água que eu tenho nela, igual M3 vezes a fração de água que eu tenho nela. Lembrando que o M3 é a minha corrente de vapor d'água, então isso aqui vai ser 1, mais M4 vezes a fração de água que eu tenho lá na minha corrente 4. Lembrando que a minha corrente M2 é a minha corrente de açúcar, e eu só tenho sólidos nela, por isso que ela não entra aqui. A minha segunda equação independente é o balanço de massa para os sólidos. Então, a gente tem aqui a corrente M1 vezes a fração de sólidos em 1, mais a corrente M2 vezes a fração de sólidos em 2,
Lembrando que como eu só tenho açúcar, essa fração aqui também vai ser 1, igual a minha corrente M4 vezes a fração de sólidos em 4. E a minha última equação, a gente tem a proporção de mistura de morango e açúcar, que ele fala no início do enunciado. Ele fala lá que o M1 por M2 está numa proporção de 45 para 55. Então, se a gente cruzar aqui, né, a gente tem que 55M1 tá para 45M2, que é o que a gente tem aqui nessa equação. Então, a gente tem 3 incógnitas e 3 equações independentes. Então, o nosso número de grau de liberdade vai ser 3 menos 3. Isso vai dar 0. Então, lá das aulas anteriores, a gente tem certeza que a gente consegue resolver esse sistema. Esse processo, a gente vai conseguir achar essas nossas incógnitas. Agora, a alternativa C. Ele pergunta quantas libras de morango são necessárias para fazer 1 libra de geleia. Eu coloquei aqui a fotinho do nosso sistema para a gente recordar. E aqui as nossas equações que a gente vai utilizar para resolver. Então, primeiro o balanço de massa total. Como ele não estava escrito antes, eu vou reescrever aqui. Que é, lembrando que a gente não tem nada acumulado aqui nesse meu sistema. E a gente também não tem geração e nem consumo de nada, porque não tem nenhuma reação ocorrendo. Então, tudo que entra vai ser igual a tudo que sai. Então, a gente tem aqui M1, que é a corrente do morango, mais M2, a corrente do açúcar, é igual a M3, que é a corrente de vapor d'água que está saindo, mais M4, que é a minha geleia formada. A segunda equação é o balanço de massa para água, que a gente reescreveu ali na equação independente. M1 vezes a fração de água na corrente igual a M3 vezes a fração de água na corrente mais M4 vezes a fração de água na corrente. E o balanço de massa para os sólidos totais, mesma coisa, M1 vezes a fração de sólidos na corrente M1 mais M2 vezes a fração de sólidos na corrente M2 é igual a M4 vezes a fração de sólidos na corrente 4. Beleza. Como ele fala que quer 1 libra-massa de geleia sendo formada, então a gente vai adotar a nossa base de cálculo como sendo M4 igual a 1 libra-massa. E a gente tem lá aquela proporção que eu falei anteriormente, que M1 por M2 está para 45 por 55. Então, daqui a gente tem, igual ali no slide anterior, 55M1 é igual a 45M2. Mas como eu quero saber quantas libras de morango, então eu quero saber essa minha corrente M1 aqui, eu vou deixar em função de M1. Então, eu vou igualar M2 é igual a alguma coisa vezes M1. Então, fica que o M2 é igual a 1,22 M1. Isso aqui vai dar, vai ser, quando a gente multiplica isso aqui, né? M2 vai dar 55 M1 dividido por 45. Esse número vai ser esse 1,22. Então, beleza. A gente tem que achar, então, agora, qual equação a gente só tem uma incógnita, que vai ser, no caso, M1, ou uma outra incógnita que a gente consiga achar. Então, se a gente for ver aqui no nosso balanço de massa, a gente tem a incógnita M1, M2, que vai estar em função de M1, então a gente continua tendo só uma, e o M3 aqui é outra incógnita, então a gente não consegue resolver por essa equação 1. A equação 2, temos o M1 e o M3, duas incógnitas, então a gente também não consegue. A terceira equação, M1, M2, que eu consigo escrever em função de M1, e o M4 que a gente tem. Então, a gente vai utilizar a equação número 3 para a gente conseguir resolver esse meu sistema e achar o M1. Então, a gente tem aqui da equação 3, M1 vezes a fração de sólidos em 1, mais M2 vezes a fração de sólidos em 2, é igual a M4 vezes a fração de sólidos em 4. Agora, a gente substitui o M2 em função de M1, que é igual àquele M2 igual a 1,22 M1. Então, a gente tem aqui M1 vezes a fração dos sólidos em 1, mais 1,22 M1,
que esse aqui é o nosso M2, vezes a fração de sólidos em 2, essa fração aqui não muda, continua sendo a de 2, igual a M4 vezes a fração de sólidos em 4. Então, a gente substitui os valores aqui, a gente tem que a fração de sólidos na corrente 1 é 0,15, na corrente 2 é 1, que esse aqui, lembrando que é o meu M2, e aqui a gente substitui o M4, que é 1 libra-massa, que foi a base de cálculo que eu adotei, vezes a fração de sólidos que eu tenho lá na corrente 4, que ele dá no exercício. Daí a gente soma aqui esses dois valores, 1,37 M1 vai ser igual a 0,667, porque vezes 1 vai dar o mesmo valor. A gente passa dividindo, a gente tem então que a minha corrente M1, que é a minha corrente de morango, é igual a 0,486 libra-massa, e daí a gente já resolve o exercício, que é o que ele está pedindo. Quantas libramassas de morango são necessárias para fazer uma libramassa de geleia? Então, a resposta é 0,486 libramassas de morango. Então, o meu exercício já está resolvido. Mas, se eu quiser encontrar as minhas outras incógnitas, que é o M2 e o M1, eu consigo. Então, a gente tem aqui, para achar o M2, é só jogar naquela equação da proporção que a gente tinha, que o M2 é igual a 1,22 M1, que a gente substitui nas equações. Daí, substituindo os valores, a gente tem que o M2, que é a corrente de açúcar, é igual a 0,593 libra-massa. E aí, para a gente achar o M3, a gente pode encontrar pelo balanço de massa global, que a gente tem o M1, que a gente encontrou, o M2 que a gente encontrou aqui também, é igual ao M3, que é o que eu vou querer achar, mais o M4 que eu tenho. Então, substituindo todos os valores aqui, a gente encontra aqui a minha corrente 3 de vapor d'água é igual a 0,079 libra-massa. Mas a gente tem algumas outras formas de resolver o exercício também. Uma delas seria se a nossa corrente M4 não fosse dada. Então, não fosse dada a informação que eu ia querer uma libra-massa de geleia no final. Então, a gente consegue adotar qualquer outra base de cálculo para a gente resolver esse exercício. Aqui no caso, eu quis adotar uma vazão. Lembrando que vazão é quando a gente tem esse pontinho aqui em cima e é uma taxa por um tempo. Então, eu adotei a minha corrente M1, que é a corrente de morangos, como tendo uma vazão de 100 libramassas por hora. Então, daqui a gente consegue achar o M2, que é a minha corrente de açúcar, que a gente tem aquela proporção que foi dada no exercício, né? Que M1 por M2 está para 45 por 55, daí a gente tem que a minha corrente 2, a vazão é de 122,2 libra-massa por hora. Então, beleza, a gente tem as mesmas equações que a gente tinha anteriormente, os balanços de massa total para a água e para os sólidos, mais essa proporção aqui que ele nos dá. E aí a gente consegue encontrar o M4 lá da equação 3, que é a minha única incógnita que eu tinha. Então, a gente substitui todos os valores, lembrando que agora a gente está trabalhando com uma taxa de hora, porque a gente quer uma vazão, tem que tomar muito cuidado com isso. Substituindo os valores aqui, somando, a gente vai ter que o M4 é igual a 205,7 libra-massa por hora. Lembrando que o M4 é a minha corrente da geleia. E aí, então, no balanço de massa global, a gente vai conseguir achar o M3, como a gente fez da outra forma também. A gente substitui todos os valores e encontra aqui o meu M3 como sendo 16,5 libra-massa por hora. Se a gente quiser ter certeza que a gente fez essa nova base de cálculo correta, assim como foi feito anteriormente, lembra que no exercício ele pediu que eu tivesse uma libra-massa de geleia, que é essa minha corrente M4, quantos de morango que eu teria, né? Que seria a minha corrente M1. Então, aqui é só eu fazer. Se eu tenho 205,7, que é o M4, por 100, que é o meu M1, isso vai ter que ser igual a uma libra-massa lá, que ele está pedindo no exercício, por um novo valor de X, que vai ser qual vai ser a minha corrente M1 nova, que eu vou ter se eu tiver uma libra-massa de geleia.
Se a gente fazer essa continha, a gente vai encontrar o mesmo valor de x igual a 0,486. Daí a gente consegue ter essa certeza que a gente adotou a base de cálculo certa. Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí embaixo ou entrar em contato com a gente por nossas redes sociais. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!